Seja bem-vindo. Antes de começar, siga o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. 5 vezes campeão do mundo. O país que inventou o futebol bonito, a seleção mais temida do planeta. Pelé, Ronaldo, Romário, Zico, Ronaldinho, nomes que definem gerações inteiras. Uma nação construída sobre a cultura do futebol. Agora imagine uma pergunta simples, uma pergunta que nenhum torcedor brasileiro quer responder. Em 4 confrontos oficiais, o Brasil nunca venceu a Noruega, nem uma vez. Não é lenda urbana, não é exagero. Os números estão nos arquivos da história do futebol mundial. Um empate, uma derrota pesada, uma derrota histórica em Copa do Mundo e mais um empate. 4 jogos, 0 vitórias brasileiras. A Noruega não é uma potência do futebol. Não tem Copa do Mundo conquistada. Não tem balão de ouro no currículo. Então, como um país gelado de poucos milhões de habitantes, conseguiu o que nenhuma grande seleção fez de forma tão consistente. Como a Noruega se tornou a pedra no sapato do maior país de futebol do mundo? Essa é a pergunta que ninguém faz, mas que merece uma resposta completa. Porque por trás dessa estatística impossível existem histórias, existem jogos que mudaram carreiras, existem lições que o Brasil se recusou a aprender. 4 capítulos de uma história que começa em 1988 e ainda não tem desfecho. Um tabu que atravessou décadas, que sobreviveu a gerações de jogadores, que resistiu a todas as mudanças de técnico e de era e que até hoje permanece intacto. Ao longo deste documentário, você vai entender como isso aconteceu, jogo por jogo, decisão por decisão, gol por gol. Prepare-se para conhecer o único adversário que o Brasil nunca conseguiu superar. A história do tabu que ninguém explica começa agora. Existe um país onde o futebol não é esporte, é identidade nacional, é língua universal. O Brasil conquistou 5 títulos mundiais, nenhuma outra nação chegou perto desse número. 1958, 1962, 1970, 1994, 2002, 5 vezes. A Copa foi brasileira. Cada geração produziu um futebol que redefinia o que era possível dentro de um campo. O Brasil não jogava futebol, o Brasil inventava futebol. O estilo brasileiro virou referência para todo o planeta. Uma forma de jogar copiada, admirada, mas nunca completamente reproduzida. O nome seleção carregava um peso que nenhuma outra equipe conseguia igualar. Era mais do que uma equipe, era um símbolo. Décadas de dominância, décadas de referência, o Brasil entrava em campo com a expectativa implícita de vencer. Sempre esse peso de campeão criava uma aura. Um adversário do Brasil não enfrentava apenas 11 jogadores, enfrentava uma lenda. E quanto maior a aura, mais absurdo o momento em que ela falha. A Noruega nunca ganhou uma Copa do Mundo. Nunca chegou nem perto de uma final. É uma nação fria, pequena, sem tradição de títulos, sem estrelas globais, sem história de hegemonia, sem o peso dourado que o Brasil carregava nas costas. E mesmo assim, o Brasil não venceu os noruegueses, nem uma única vez. O contraste é brutal. De um lado, o maior vencedor da história. Do outro, uma seleção sem troféus relevantes. Essa assimetria transforma o confronto em algo mais do que uma estatística, transforma em mistério. Para entender esse mistério, é preciso voltar ao começo, ao jogo que quase ninguém lembra, mas que plantou a primeira semente. Era 1988. O Brasil chegava como sempre chega, com a camisa amarela, com a confiança de quem nunca precisou provar nada. Do outro lado, a Noruega, um país de frio, de silêncio, de fjords, que cortam a terra como cicatrizes, uma seleção sem Copa do Mundo no currículo, sem história de grandeza. O resultado foi 1-1, um empate. Nada mais comum no futebol internacional. Nada que chamasse atenção em um amistoso de julho. Mas esse jogo deixou algo para trás. Uma semente pequena, quase invisível. A Noruega descobriu uma coisa importante naquele dia. Descobriu que o Brasil sangra, que a camisa amarela não é a armadura, que o talento tem limites quando a pressão é alta e o espaço é curto. O estilo norueguês era simples naquele 1988. Bola longa, disputa física, pressão sem pausa, sem floreios, sem pretensão de beleza. Era o oposto absoluto do que o Brasil fazia. E justamente por isso funcionou. O Brasil não sabia jogar contra quem não jogava como o Brasil. O resultado ficou nos arquivos, 1-1, amistoso, julho de 88, sem título em jogo, sem eliminação, sem drama aparente. O Brasil não registrou o aviso. Por que registraria? Era amistoso, era Noruega. Era apenas mais um jogo de pré-temporada no calendário cheio da seleção. Mas o tabu começa assim, não com um raio, não com uma catástrofe. Começa com um empate que ninguém leva a sério. A Noruega guardou aquela memória, guardou a sensação de que era possível, que a amarelinha podia ser parada, contida, frustrada. O Brasil seguiu em frente, afinal, havia Copa do Mundo para ganhar. Havia craques para escalar. Havia um país inteiro esperando títulos.
A semente estava plantada, pequena demais para perceber, grande o suficiente para crescer, e a Noruega saberia regá-la muito bem. Nos anos seguintes, era 1997. O Brasil era campeão do mundo há 3 anos. A Copa da França estava no horizonte e a expectativa era de mais uma conquista histórica. A seleção viajou para um amistoso na Noruega, um jogo de preparação, sem grande pressão, sem grande atenção. Apenas mais uma partida no calendário. O placar final foi 4-2. Noruega 4, Brasil 2. Não era um jogo oficial, mas aquele número ficou suspenso no ar por muito tempo. 4 gols sofridos em amistoso contra uma seleção que o mundo considerava mediana. O sinal de alarme disparou, mas ninguém ouviu. A Noruega daquele período tinha uma identidade muito clara. Nenhuma pretensão estética, nenhuma busca pela posse elegante ou pelo jogo combinado. Era físico, era direto, era implacável. A bola saía rápido para frente, os atacantes brigavam por cada centímetro. A pressão era constante e sem requinte. Esse estilo incomodava times que precisavam de espaço para pensar, times acostumados a controlar o ritmo, a ditar o jogo com a bola nos pés. O Brasil era exatamente esse tipo de seleção. Técnica apurada, toque de bola preciso, criatividade individual acima da média. Tudo que a Noruega neutralizava com prazer. A intensidade norueguesa tirava o Brasil do seu jogo. A marcação alta não deixava os meias receberem com calma. Os defensores eram disputados no ar a cada bola levantada. E o Brasil sofria. Sofria contra quem não jogava, como se esperava que um adversário jogasse. A beleza do jogo virava vulnerabilidade diante da brutalidade organizada. 4-2. O resultado ficou registrado nos livros, mas ficou esquecido nas conversas. Afinal, era apenas um amistoso, não contava para nada. Esse foi o erro. A Noruega anotou cada detalhe daquele jogo, estudou o que funcionou, preparou o que viria a seguir. O Brasil guardou o resultado numa gaveta e seguiu em frente. A Copa do Mundo estava chegando, havia coisas mais importantes para pensar. Um ano depois, esses dois times voltariam a se encontrar. Desta vez, em solo francês. Desta vez, com tudo em jogo. E o que aconteceu naquela noite mudou a história. Junho de 1998. A França sediava a Copa do Mundo pela primeira vez em 60 anos. O ar em Marselha era de festa e de perigosa subestimação. O Brasil chegava à última rodada da fase de grupos, já classificado. 3 pontos, 6 gols marcados, favoritismo incontestável. O jogo contra a Noruega era para muitos uma formalidade com data e hora marcadas. A Noruega tinha tudo a provar. Nunca havia avançado além das oitavas de final numa Copa. Era a última chance de fazer história. E a seleção escandinava sabia disso melhor do que ninguém. O técnico Egil Olsen tinha um plano simples e devastador. Bola longa, pressão física constante, disputas aéreas por todo o campo, nada de beleza, apenas eficiência calculada e bruta. O estádio Velodrome estava pronto, 2 mundos diante do mesmo gramado. De um lado, a tradição de 5 títulos mundiais. Do outro, a convicção silenciosa de quem não tinha nada a perder. O Brasil abriu o placar ainda no primeiro tempo. A seleção parecia confirmar o roteiro esperado. O domínio era visível. A vitória parecia questão de tempo. Mas a Noruega não recuou 1 centímetro. O empate chegou antes do intervalo. O campo pesou diferente a partir daquele momento. O Brasil percebeu que aquele adversário não se curvaria sem uma batalha. E então, chegou o momento que dividiria opiniões por décadas. Uma disputa dentro da área brasileira, o árbitro apitou pênalti access. A bola havia tocado no braço de Júnior Baiano ou no ombro. A polêmica foi imediata e intensa, protestos de todos os lados, mas a decisão estava tomada, irrevogável. O pênalti seria cobrado e nenhum argumento mudaria isso. Tori André Flo cobrou com frieza absoluta. Gol! A Noruega virava em 2-1. O impossível estava diante do mundo do futebol. E o mundo não conseguia acreditar. O Brasil passou os minutos finais em desespero organizado. Pressionou, criou chances, avançou com tudo. Mas a Noruega se fechou com uma disciplina que parecia intransponível. Cada bola disputada como se fosse a última da história. O apito final soou 1-2, em Marselha, numa Copa do Mundo. A Noruega havia vencido o Brasil, não num amistoso, não num jogo sem consequência. Na fase de grupos do maior torneio do planeta, a imprensa mundial parou por alguns segundos. Uma seleção nórdica havia derrubado o Brasil de Ronaldo, de Roberto Carlos, de Rivaldo. O tabu havia ganhado seu capítulo mais pesado e mais definitivo. A Noruega havia conquistado algo que ultrapassava a vitória em si. Havia provado que crença e organização valem mais do que o favoritismo. Que a preparação silenciosa pode calar o talento barulhento. 1998 é o coração deste documentário. É onde o tabu deixa de ser estatística e vira história. É onde a Noruega provou, diante de todo o mundo, que o Brasil não era invencível para ela. O Brasil tem uma identidade, uma forma de jogar que atravessa décadas. Toque curto, dribles, posse de bola, criatividade.
Essa identidade é também uma vulnerabilidade. Quem conhece o padrão, conhece onde atacar. A Noruega não tenta vencer o Brasil no mesmo jogo. Ela cria um jogo completamente diferente. Enquanto o Brasil constrói pelas laterais e pelo meio, a Noruega vai direto. Bola longa, disputa física, segunda bola. É um estilo sem beleza aparente, sem refinamento, mas com uma lógica brutal e eficaz. A bola aérea é a primeira arma. A Noruega tem atletas altos, potentes, treinados para ganhar duelos no alto. O Brasil historicamente forma jogadores baixos e ágeis, excelentes no chão, vulneráveis na segunda bola. Quando a Noruega lança no ar, o Brasil perde referência. O jogo fica físico, e o Brasil não gosta disso. A segunda arma é a pressão, alta, intensa, organizada. A Noruega pressiona a saída de bola brasileira. O Brasil quer construir com calma, com toque. A Noruega não deixa. Cada metro tem um obstáculo físico. Sob pressão, o Brasil comete erros que nunca cometeria com espaço e tempo. O passe falha. O controle falha. A terceira arma é o contragolpe. A Noruega joga sem posse de propósito, defende e espera o momento. Quando recupera a bola, avança em velocidade máxima. Em transição, os espaços brasileiros aparecem. O Brasil sobe para pressionar e deixa espaço atrás. A Noruega explora esse espaço com precisão cirúrgica. Em 18 de junho de 1998, esses três elementos funcionaram ao mesmo tempo. Bola aérea, pressão, transição rápida. A Noruega executou o plano. O Brasil não soube responder. Há algo mais profundo aqui. O Brasil sofre contra quem não joga como o Brasil. Contra a Argentina, contra a Alemanha, o Brasil reconhece o adversário, adapta, reage. Contra a Noruega, o Brasil encontra um idioma que não fala, um ritmo que não conhece, uma lógica oposta. E quando o Brasil não entende o jogo, o Brasil perde, não por falta de talento, por falta de resposta. A Noruega não é mais talentosa, nunca foi, mas soube usar o que tinha contra exatamente quem tinha. Isso é a anatomia de uma derrota, não é acidente, é diagnóstico. 8 anos separam 1998 de 2006. 8 anos desde a derrota que ninguém esqueceu. O Brasil chegou à Noruega com um elenco de estrelas, com jogadores que valiam fortunas nos maiores clubes do mundo. Era a chance de fechar um ciclo, de apagar um registro incômodo, de provar que 1998 foi um acidente. O amistoso aconteceu. O Brasil não perdeu dessa vez, mas também não venceu. Mais um empate, mais uma vez. 4 jogos, 4 partidas entre as duas seleções, 0 vitórias brasileiras, nenhuma Copa valendo, nenhuma eliminação em jogo, mas o número ali impassível, 4-0. Existe uma diferença entre uma estatística e uma narrativa. A estatística é fria. A narrativa tem temperatura. Depois de 2 jogos, era curiosidade. Depois de 3, era coincidência. Depois de 4, era outra coisa. Era um padrão. Era uma história que se repetia. Era um tabu com nome, sobrenome e endereço. O Brasil de 2006 não era frágil, saía de uma Copa do Mundo no mesmo ano. Chegou a Oslo como favorito absoluto. E mesmo assim, a Noruega não cedeu. O marcador voltou a dizer o que o marcador sempre dizia. Não foi hoje. Há algo profundo nesse tipo de resultado. Não é uma derrota dramática, não é humilhação. É pior, é a indiferença do destino. É o universo dizendo que essa vitória específica não está nos planos. 4 tentativas, 4 respostas idênticas. A Noruega não precisava ganhar para vencer esse capítulo, bastava não perder. E a Noruega, contra o Brasil, nunca perdeu. 2006 não foi o fim de algo, foi a confirmação de algo. O tabu estava consolidado. E quando um tabu se consolida, ele deixa de ser uma estatística, passa a habitar a memória coletiva, passa a ser carregado por torcedores que nem viram os jogos, que aprenderam por herança. 4 jogos, nenhuma vitória. A pedra permanecia e o gigante seguia tropeçando no mesmo lugar. Perder para a Argentina dói de um jeito, perder para a Alemanha dói de outro, mas não vencer a Noruega, esse desconforto não tem nome fácil. Existe uma hierarquia imaginária no futebol, não escrita em lugar nenhum, mas presente em cada torcedor, em cada análise, em cada expectativa antes do apito inicial. Nessa hierarquia, o Brasil está no topo, e a Noruega em algum lugar no meio, um país frio, um futebol funcional, sem estrelas globais, sem Copa do Mundo conquistada. É exatamente por isso que não vencer esse adversário provoca um incômodo diferente. Não é a dor da derrota épica, é algo mais difuso, mais difícil de nomear íntimo. Quando o Brasil perde para potências tradicionais, o torcedor encontra uma narrativa de consolo. O adversário também é grande, também tem história. A derrota pode ser processada. Mas quando o empate ou a derrota vem de um time considerado menor, a narrativa de consolo some, fica um vácuo. Fica a pergunta sem resposta confortável. O torcedor brasileiro foi criado com uma certeza. O Brasil não apenas joga bonito, o Brasil vence quem deveria vencer. Essa é a ordem natural das coisas.
Quando essa ordem é quebrada, o desconforto vai além da derrota técnica, é uma rachadura na identidade. Uma pergunta sobre o que realmente significa ser o melhor. A Noruega não vence o Brasil com magia, não vence com genialidade individual, vence com organização, com intensidade, com um plano executado sem hesitação. E isso, para o futebol brasileiro, é uma espécie de insulto silencioso, não o insulto de ser superado pelo talento. O insulto de ser superado pela disciplina. O torcedor processa essa distinção de maneiras diferentes. Alguns minimizam. Dizem que eram amistosos, que o time estava desfalcado, que aquele jogo não contava de verdade. Outros ficam em silêncio, porque no fundo sabem que toda derrota conta, que todo tabu tem raízes reais, que o futebol não mente quando o apito final soa. 4 jogos, nenhuma vitória. Em nenhum dos 4, o Brasil era azarão. Em todos os 4, o resultado esperado não veio. O padrão é grande demais para ignorar. O peso psicológico desse tabu não está nos gols sofridos, está na distância entre o que o Brasil acredita que é e o que o placar insiste em mostrar. O futebol ensina, mas nem sempre a lição é óbvia. Às vezes, ela está escondida dentro de uma estatística incômoda. O Brasil perdeu para grandes seleções, para a Argentina, Alemanha, França. Essas derrotas doem, mas fazem sentido dentro de uma hierarquia conhecida. A Noruega é diferente. A Noruega não deveria ser um problema. E é exatamente aí que a lição começa. O primeiro ensinamento é brutal em sua simplicidade. Organização coletiva pode anular genialidade individual. Sempre há um sistema bem montado cria armadilhas. Obriga o adversário a jogar onde não quer, tira o campo, tira o tempo, tira a liberdade. O talento precisa de espaço para respirar. Sem espaço, o craque vira mais um jogador comum. A Noruega entendeu isso antes de muita gente. O segundo ensinamento fala sobre preparo. O azarão bem preparado bate o favorito relaxado, sem exceção. O Brasil chegou a alguns desses jogos acreditando que nome e camisa já resolviam. A Noruega chegou acreditando em trabalho. O trabalho venceu. Não existe atalho para a competência. Não existe título que substitua a preparação. A Noruega lembrou o Brasil disso. 4 vezes. O terceiro ensinamento é o mais difícil de aceitar. Tradição não entra em campo. Títulos passados não marcam gols. O peso da história pode ser um fardo, pode criar excesso de confiança, pode criar distância entre o que a seleção foi e o que ela precisa ser hoje. A Noruega não tem história para carregar. Entra leve, entra com fome. Isso, paradoxalmente, vira uma vantagem. O espelho norueguês revela uma fragilidade específica do futebol brasileiro. A dificuldade de lidar com adversários que não jogam bonito. O Brasil foi construído na técnica, no toque, na criatividade. Quando o adversário joga físico, direto, sem contemplação, o sistema vacila. Não é fraqueza de talento, é fraqueza de adaptação. E a Noruega explorou isso com precisão cirúrgica de 1988 a 2006. A maior lição é esta, no futebol, como na vida. Quem estuda o adversário tem vantagem sobre quem confia apenas no próprio brilho. A Noruega estudou o Brasil subestimou a Noruega. O resultado está registrado na história. 4 jogos, 0 vitórias brasileiras. 4 jogos, 4 oportunidades, 0 vitórias. O Brasil, o maior país do futebol, nunca venceu a Noruega em competições oficiais. Não estamos falando de Alemanha, não de Argentina, não de Itália ou França. Estamos falando da Noruega. Um país de 5 milhões de habitantes no norte gelado da Europa, uma nação que nunca ganhou uma Copa do Mundo, que nunca chegou perto de ganhar. E mesmo assim, essa pedra pequena nunca saiu do sapato do gigante. Esse tabu permanece vivo até hoje. O empate de 1988 não pareceu nada. Uma fotografia comum de um amistoso qualquer. A goleada de 1997 causou surpresa, mas logo foi esquecida. Afinal, era apenas um amistoso. 1998 mudou tudo. A Copa do Mundo transformou uma curiosidade estatística em cicatriz histórica. E 2006 gravou a marca com ferro. O Brasil voltou. A Noruega estava lá. E o resultado foi o mesmo de sempre. 4 capítulos, uma única conclusão. A Noruega é talvez o adversário que o Brasil menos sabe jogar contra não porque a Noruega seja melhor, mas porque o estilo deles expõe o que o Brasil prefere não encarar. Bola aérea, pressão física, velocidade direta, sem o toque que o Brasil espera que o adversário jogue. O futebol belo tem um ponto cego, e a Noruega, por 4 vezes, achou exatamente esse ponto. O tabu não é uma maldição, não é destino. É um espelho que revela algo que dados e troféus não conseguem esconder. Que talento individual não é suficiente quando o coletivo adversário é perfeito no que faz.
que reputação intimida muitos, mas não intimida todos, e que os que não se intimidam costumam vencer. Brasil e Noruega nunca se encontraram novamente desde 2006. 20 anos de silêncio entre essas chuteiras. E se um dia esse reencontro acontecer, o tabu vai com ele. A história estará olhando, porque essa é a beleza estranha do futebol. Os gigantes têm histórias de vitórias e também têm as suas pedras no sapato. E são exatamente essas pedras que tornam o gigante humano, que tornam a história fascinante, que nos fazem continuar assistindo. Se você gostou, siga o canal, ative o sininho e acompanhe os próximos casos.